ABC, clube do povo, campeão das multidões, serás sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho em ser da terra potiguar, quando vou para o gramado ver o ABC jogar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve aí no podcast número 12 do A Voz da Frasqueira. Com imenso prazer que estamos voltando aqui às gravações. Apresentar a nossa equipe de hoje. Do meu lado direito tem o menino Negueba. Boa noite, Negueba. Boa noite, Everton. Boa noite, todo mundo. Como é que você está? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. São José do Mipibu. Tá bem. Tá ótimo, né? Tá ótimo. E seu pai, Quinho? Tá pra ótimo, quem não cara. sabe, o meu amigo Negueba é Muita saúde. filho do grande Quinho, Tá saudoso lateral esquerdo. Exatamente. Vamos trazer ele aqui outra vez, viu? Vamos trazer. Do meu lado esquerdo, Eliseu. Boa noite, Eliseu. Boa noite, Everton. Quero que você apresente o nosso convidado de hoje. O nosso entrevistado de hoje é o grande torcedor do Mais Querido, com vários serviços prestados ao nosso clube, membro atuante do Conselho e integrante do Grupo da Situação, a União ABCdista, candidato a presidente do Conselho Deliberativo por essa chapa. O nosso entrevistado de hoje é Augusto Azevedo. Boa noite, Augusto. Como é que tá? Tudo bem? Boa noite, ouvintes aí. Boa noite, boa tarde, bom dia. Vou entrar no mesmo clima de vocês aí, ouvintes da Voz da Frasqueira. E boa noite, boa tarde, bom dia, Eliseu, Everton, Negueba e todos que estão nos ouvindo. Estou à disposição de vocês, irmão. Boa. Vamos, sem mais delongas, né? Primeiro, agradecer a disponibilidade de Augusto aqui em estar participando do programa com a gente. E vamos começar aqui pela sua história, assim, no ABC. Como é que começou, assim, a você ir no estádio? Como é que começou a sua história como ABCdista? Olha, o Everton, primeiro eu não posso deixar de agradecer também o convite que me foi feito, especialmente por Eliseu, que é uma pessoa querida aí de uma época da minha vida mais recente, e aí extensiva a vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui, mas confesso a verdade, porque por dois motivos especiais. Porque eu vejo jovens como vocês envolvidos com um clube que a gente ama e envolvido da melhor maneira possível, que é querendo trazer para o torcedor, trazer para a frasqueira coisas novas, trazer um programa diversificado sem ter vinculações X ou Y. Então eu acho que isso só valoriza tudo que vem para falar de ABC Futebol Clube. Eu acho que tem que ser bem-vindo. É verdade. A segunda coisa é dar alegria de estar aqui, porque eu gosto de falar do ABC, eu gosto de falar de futebol, eu não tenho nenhum problema. Vocês aqui, eu dizia em off no início e digo agora, eu não tenho problema de responder quaisquer perguntas, o que vocês desejarem. Porque o ABC entrou na minha vida, e até um pouco aí de um dos blogs, né? A ABC é minha vida. O meu. Então, eu diria a você que o ABC faz parte da minha vida de uma maneira muito forte e não através de DNA. Meu pai era ABCdista, minha mãe é ABCdista, meu irmão também, somos 3. Mas de uma maneira muito tranquila, não era assim envolvido com o clube como eu sou, muito longe disso. Era um ABCdista só de estádio e torcida. Estádio, na época aqui perto, vocês não são dessa época, vocês são bem mais jovens, mas talvez algum pegou ainda o finalzinho do Machadão, não sei. Eu particularmente sou assíduo do Machadão desde 97, 96, Pronto. Já menino. Então você pegou ainda o Machadão e tal, e eu peguei particularmente o Castelão, depois chamado Machadão. Mas eu dizia a vocês, como é que o ABC entrou na minha vida? Entrou através de um tio, irmão da minha mãe, chamado Altamir. Ele foi atleta do ABC amador. E essa influência a gente vivia muito junto na casa da minha avó e tal, e acabou que a gente foi contaminado por isso aí de uma maneira positiva, essa contaminação, e eu tornei-me esse ABCdista. Só que vivi esse período todo, eu diria a você, de uma maneira indo a jogo de futebol, mas não envolvido. Quando eu me tornei adulto, e mais precisamente, eu acho aí, eu estou com 50 anos, eu quero acreditar aí pelos 30 e alguma coisa, é que eu me envolvi mais diretamente, aí sim, me tornando conselheiro do clube, passando a viver o clube aí, talvez eu acho há uns 20 anos, de uma maneira contributiva, muito direta.
independentemente do gestor que lá estivesse, quero dizer isso muito claramente, digo isso com muito orgulho, eu não tenho vinculação política com seu ninguém dentro do clube. Eu não tenho outro interesse no ABC Futebol Clube que não seja o meu prazer pessoal de ter alegrias com o ABC, o meu prazer dos meus filhos que vão a campo comigo, que Eliseu conheceu, apesar de ser muito jovem, Eliseu, mas conheceu criancinhas, bebê até, né? Arnaldo e João Vitor. Então, a minha relação com o ABC é uma relação que eu diria extremamente sadia, ou 100% sadia, que me parece que é um pouco da relação de vocês, é uma relação de amor, é uma relação de alegria, é uma relação de querer ver o melhor para o clube, independentemente de qualquer outro interesse. Então, eu passei a ser esse conselheiro aí, talvez há 20 anos, de 20 anos para cá, e aí acabei, paulatinamente, a gente vai se envolvendo cada vez mais, e sempre contribuindo com as diretorias. Ótimo. Aproveitar até o gancho dessa resposta bacana que o Augusto deu, a gente quer deixar bem claro que o programa também segue essa linha de independência. Aqui a gente não, principalmente nessa época de eleições, a gente não vive, não quer se prender a um lado ou um outro. A gente quer apenas, como diz o programa, ser a voz da frasqueira. Mostrar a gente os dois lados, né? Exatamente, né, Guilherme? A gente quer aqui abrir o espaço, a gente até abre o espaço para todos os três lados que hoje polarizam, né, essa disputa eleitoral, e deixar isso claro para quem nos ouve. Você falou agora, Augusto, da sua história no Conselho também. Durante esse seu tempo de participação no Conselho, como é que você vê a atuação do Conselho no ABC, na instituição ABC Futebol Clube? Olha, eu acho que o Conselho Deliberativo ele pode jogar um papel bem maior dentro do clube. O Conselho Deliberativo ele não pode ser tratado como um colegiado de elite do ponto de vista econômico ou social. O Conselho Deliberativo de um clube ele deva ser tratado como a elite de pensamento do clube. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque esse estatuto que está em vigência hoje, o estatuto do clube, eu tive uma participação direta na confecção dele. Não apenas como uma das pessoas dos conselheiros que aprovamos o estatuto, mas na confecção dele. E eu estou dizendo isso porque, através de um artigo colocado por mim, uma inspiração, eu não me recordo se foi do Vasco da Gama do Rio de Janeiro ou de outro clube, que eu vi num processo eleitoral lá, que a chapa ou as chapas perdedoras, elas tinham um determinado percentual de assento dentro do Conselho Deliberativo. Isso é bacana porque abre para todo mundo o Conselho, né? Lógico. E entrando o pessoal assim, dizer da chapa que perdeu, também tem uma fiscalização maior. Perfeito. Você consegue... Mas esse é o espírito, Eliseu. O espírito da hora que você oxigena e deixa, vamos chamar assim, a oposição dentro de uma organização, de um colegiado plural, é fundamental para que você não tenha um colegiado que apenas comungue com determinada visão de poder. Eu não estou falando da atual diretoria, de gestões passadas, eu estou falando no macro, estou falando no geral, na instituição. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Então, amanhã pode ser seu pai, né, Gueba Quinho, que venha a ser o presidente do clube. Pode ser um irmão meu, pode ser eu, pode ser outra pessoa. Isso é fundamental para que o clube tenha essa oxigenação. Agora, esse Conselho Deliberativo, ele deveria jogar bem mais papel, e quando eu digo deveria, eu não estou culpando a ninguém. Eu acho que nós mesmos, conselheiros, a gente ainda está meio tímido. Eu acho que essa organização, Conselho Deliberativo, ela pode desempenhar, dentro da estrutura do clube, algo muito mais contributivo do que vem fazendo hoje. O que tem acontecendo hoje é que esse conselho ele se reúne, vamos dizer, ordinariamente a cada 2, 3 meses, é mais ou menos isso. E a gente está enfrentando muitas dificuldades, e a verdade tem que ser dita, porque a gente viveu um período de muita oposição. E quando eu digo muita oposição, não estou dizendo que a oposição não é salutar, mas eu acho que há um perfil oposicionista que acabou danificando a própria estrutura interna do clube no sentido das relações. Eu não estou dizendo que a oposição é responsável pelo que está acontecendo hoje no clube da gente ter descido. Longe disso, não é por aí. Esse é você fazer um discurso demagógico, querer passar responsabilidades para uma situação política que devia e deve ser encarada da forma mais natural possível. Mas o que eu estou dizendo é que a gente não conseguiu, dentro desse conselho, construir mais consensos em termos de matérias. Havia N matérias importantes para serem discutidas e a todo instante a gente se entrava em um conflito? Em conflito. Tá de entendendo? Eu vou dar opiniões, né? só um exemplo para você saber o que é que eu estou falando. Por exemplo, a gente está vivendo o centenário do clube. E aí eu queria dizer uma palavra muito firme para quem está nos ouvindo. À vontade, o microfone é seu. O centenário do clube,
ele não se exaure em 2015. Quem divulga isso ou divulga de má fé ou é americano. Ou de má fé, ou está enganado de boa fé. Porque o centenário do clube, ele iniciou-se dia 29 de junho de 2015, foi quando eu, ABC, fiz 100 anos, e ele vai se exaurir, onde eu vou fazer 101. Então ele vai até 28 de junho de 2016. Tem duração de um ano, né? Isso. É o centenário. Pessoal do América Futebol Clube, que conquistou o campeonato desse ano de 2015, conquistou o 99º campeonato. Não conquistou o campeonato do centenário. Eu não entendo como é que alguém pode se vangloriar de ter conquistado o campeonato do centenário aos 99. Se alguém puder me explicar, eu não sei como se é pai. Se você é pai em dezembro, foi pai em dezembro, e eu tinha 30 anos em janeiro, como é que essa idade aqui que eu tenho em janeiro, é a mesma idade que eu vou ser pai? Mas se no meio do caminho eu fizer um ano a mais, eu já vou passar para aquele ano. Então, é preciso que eu entenda isso de maneira muito clara, de que o ABC Futebol Clube, o América Futebol Clube, o Alecrim, a partir dos seus aniversários, pós-campeonato estadual, que se encerrou em maio, Todos foram, que né? eles fizeram 100 anos. Aí onde vai se dar o campeonato do verdadeiro centenário. E Campeonato dos centenários. o campeonato dos centenários. É verdade. É verdade isso. Então, aos 100 anos, nós, ABCDistas, queremos ser campeões. E vai ser aos 100 anos agora. 2016. Nós vamos ter 100 2016. O campeonato estadual de 2015 se deu aos 99. Se alguém mudar a matemática, me explique que eu não entendo diferente. Boa, boa. Então, não, mas isso é fato. Isso é fato. Eu acho que é preciso incutir isso aí, porque eu como dirigente, não, mas como conselheiro, eu vou defender que a gente lute com toda a vontade para ganhar o campeonato do centenário. Nós queremos ser campeão aos 100 anos. Nós queremos ser campeão. E vamos ser, se Deus Seremos quiser, aos os 100 verdadeiros anos. campeões do Vamos ser os centenário. É verdade. Né? Você é meio paraguaio, você quer ser campeão e dizer que é campeão do centenário quando é campeão Com aos 99 99. anos. Eu não conheço isso. Tá correto, tá Não é correto. verdade? Porque se o campeonato acaba em maio e o clube completa 100 anos em 100 junho? anos em junho, como é que em maio ele Não, tinha eu lanço 100? uma Não tinha. pergunta muito simples. Você comemora aniversário antes da Não data? comemoro, Se você não. comemorar antes da data, você está fadado a dizer que morreu, comemorou o aniversário de algo que você não fez aniversário. Exatamente. Então, o cara tem 99 anos, ele não tem 100. Então, com todo respeito, parabenizando o pessoal Do time rival. do time rival que ganhou o campeonato, ganhou dos 99, dos 100, se Deus quiser a gente ganha. Mas, voltando isso aí, como a gente está dentro de um período de 100 anos, e houve esse atropelo do futebol que acabou que contagiou negativamente o ABC Futebol Clube, essa derrocada, esse descenso, que a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco melhor, eu defendi no Conselho Deliberativo uma coisa bem simples. E fui extremamente mal compreendido dentro do Conselho e até em redes sociais, que eu não tenho, só tenho o WhatsApp, mas soube, de que a gente estava querendo deturpar a história do clube ao propor a mudança do símbolo do ABC Futebol Clube. Esse símbolo que a gente está vendo aqui, qual era a intenção? Eu não vou sair aqui detalhando para a gente não alongar. O ABC Futebol Clube, o símbolo de um clube deve ser eterno. Um símbolo de um clube, ele deve ter elementos dentro, como a nossa certidão de nascimento tem. Eu não vou mudar minha data de nascimento, meu pai vai ser aquele, minha mãe vai ser aquela, o local que eu nasci vai ser aquele. Aquilo ali está pronto e acabado, são as minhas informações. O que é que eu entendo que é um símbolo do clube, o escudo do clube? São as informações também de maneira visual, não escrita, e pode ter parte escrita. Então, o que eu propus simplesmente era que no centenário, durante o centenário, a gente fizesse uma alteração e simplesmente modificasse não a estrutura do escudo, porque tiraria a nossa própria identidade visual, mas essas 4 estrelas de cima passassem a ser a data de nascimento da gente, 1915. Essa estrela maior daqui fosse o mapa do estado do Rio Grande do Norte, a silhueta do mapa do estado do Rio Grande do Norte, para dizer que é o local de onde a gente veio, onde a gente nasceu e de onde a gente Tem é. orgulho, né? E tem orgulho. Tá entendendo? Tem Tem orgulho do de Rio ser Grande do daqui. Norte. Ou seja, dentro do escudo, a gente mantinha toda a estrutura, o nome ABC Futebol Clube, e modificava essas estrelas, que essas estrelas são conquistas. Você busca hoje... Isso Pode seria falar. durante o centenário apenas. Durante o É bom que fique centenário. claro, porque Tá. assim, realmente, como você não tem redes sociais e a gente sempre está ligado aí, ficou essa dúvida se seria uma proposição para mudança Não, efetiva. a proposição ou só inicial para que eu o fiz, eu só sou para o muito centenário. honesto, era de uma mudança perene, para tornar o escudo perene. Uhum. Mas sequer isso chegou a ser discutido por conta de viés eleitoral que foi dado dentro da discussão, que não permitiu que a gente tivesse esse tipo de debate. Já foi barrado ali, né? Barrado ali. Então, eu fiquei muito triste, não é porque a proposição foi minha, não, longe disso. É porque eu acho e continuo achando, e eu lanço aqui para todos que estão nos ouvindo, para vocês três. Quando vocês chegarem em casa, ou o ouvinte que esteja agora nos ouvindo, entre
num site de busca na internet, bota assim, escudos de clube de futebol brasileiro. Ou mundial. Vocês vão ver que todos os escudos dos clubes são limpos. Eles não têm conquistas temporárias. Isso aqui são conquistas, importantes conquistas, mas são conquistas. E aí, o nosso título maior, o título maior do estado do Rio Grande do Norte, que é o Campeonato Brasileiro, ele está fora do escudo, correto. Ele não é para estar dentro. Mas aqui tem conquistas. É do Sesc Centenário, é de alguma coisa. Inclusive, ninguém não. Mas muito pouca gente sabe o que significa essas estrelas. Agora, Então, só para complementar, o Everton, e você fala esse tema, então, a minha proposição era muito mais de que a gente tivesse nossa identidade visual onde bem você representada. bem representada. Você Entendi. tem ali dentro o estado do Rio Grande do Norte representado no lugar, você não muda esteticamente, a nossa data de nascimento e as nossas conquistas, alguns vão para onde? Para cima dos escudos. Nessas duas fora ficaria o nosso título brasileiro e outra estrela que eu propus verde, porque é a cor do estado do Rio Grande do Norte, de todas as nossas conquistas estaduais. E nós somos recordistas, 52 títulos, não é mole não. inclusive com um decacampeonato. Né? Inclusive com o decacampeonato. Então, você põe para fora o que os clubes estão aí, não são clubes grandes apenas, não. Todos os escudos são limpos. Eu desafio a vocês fazerem um levantamento. Pode pegar Flamengo, Vasco, São Paulo, o que for. As conquistas estão do lado de fora, porque você mantém. Mas isso, voltando ao assunto e escutando vocês, infelizmente o nosso Conselho Deliberativo, eu diria viciado e contaminado por um nível que não foi legal. Não estou aqui desrespeitando nenhum conselheiro, nenhum colega, mas não foi legal. Acabou que por viés eleitoral não permitiu que essa e outras discussões fossem melhor encaradas. Falando sobre essa questão dos símbolos, se você olhar, os times do Brasil, falar pelo Brasil, não por de fora, eles utilizam a seguinte forma, eles colocam a estrela fora do escudo e conquistou um novo campeonato, eles tiram e já colocam outra estrela representando aquele outro campeonato. Uma atualização, Uma né? atualização. Lógico, você vai de acordo com as suas conquistas. Agora, como é que eu vou... Então quer dizer que as nossas conquistas principais são essas? Com todo respeito. Não são. Não sei nem quais são essas conquistas. Algumas pessoas não conhecem, né? Não Mas, conhece, Augusto, a maioria não conhece. Como você mesmo falou, isso da identidade visual, isso não seria uma forma de a gente perder essa identidade visual? Como é que você Não, enxerga pelo essa contrário, mudança? pelo contrário. Veja só, todo elemento, os elementos, a proposição que eu fiz, se vocês não sabem, que eu acho que vocês sabem, esse talvez seja o 8º escudo que nós temos na nossa história. Então, já não vamos falar, não, é uma coisa tradicional, não pode mudar. Já não é isso. Que já perdeu também, Já né? perdeu Vai perdendo, no passado do tempo. Vai perdendo. Só que essa história ela veio evoluindo e chegamos a essa realidade que hoje temos. Eu acho lindo o nosso escudo. Agora, eu não estou propondo que esteticamente haja um choque, porque eu estou propondo a substituição de elementos visuais que hoje propunha. Não é que eu estou propondo, isso parou. Eu não fui mais à frente da discussão, infelizmente, quero deixar claro. Então, essas 4 estrelas que nós temos em cima, eu não estou propondo que elas sejam arrancadas e a gente fique, cadê as nossas? Não, que no lugar estético, visualmente, você tenha 1915, que é a data do nosso nascimento. Essa maior aqui, da parte baixa direita, ela fosse substituída pelo mapa do Rio Grande do Norte. É a nosso local, é onde a gente vive, que eu tenho muito orgulho de ser potiguar. Tá entendendo? Nosso hino fala disso. E as nossas conquistas, inclusive essas que estão aí, estariam representadas acima do escudo. Mas não foi à frente, isso é um detalhe apenas que eu quis mostrar, que o Conselho deveria ter encarado várias discussões. Uma delas é essa daí, dentro do seu centenário, mas infelizmente foi contaminado, como eu já disse, por outras coisas. Mas é bom assim que isso fique claro, porque as reuniões do Conselho normalmente são muito fechadas e não saem as notícias do que ocorre ou o que é definido para o grande público abecedista, para a frasqueira. O que a gente sabe é algo que fulano falou, que o Ciclano comentou, né? A gente... É exatamente isso mesmo. E aí, assim, é bom que sejam feitas esses esclarecimentos, porque traz para a galera que está ouvindo a gente a visão de quem está lá dentro. Acabei de anotar a sugestão. Já que eu fui lançado como candidato a presidente do Conselho, pela chapa de Fabiano Teixeira, acabei e acho que a sugestão de vocês, não falando demagogicamente, porque eu não tenho essa situação de colocar isso, aquilo, porque eu achei bastante interessante, porque vamos dar mais publicidade para a torcida das decisões do Conselho Deliberativo. Vamos abrir mais o torcedor o que é que a gente está discutindo lá. Porque nada é
fechado. A gente precisa divulgar as coisas. Lógico, tem discussões lá que não interessam a quem não é abcedista. A gente precisa ser resguardado. Mas as decisões que são tomadas interessam ao abcedista e tem que ser... Né? Perfeito, tem que ser mais publicizado. Nem todo assunto precisa ser divulgado, né? Mas os principais, o que foi decidido, tem que ser mostrado. Perfeito. Ficamos aqui no nosso primeiro bloco e já voltamos com mais de Augusto Azevedo. Quem eu tanto amei, não jamais verei. Dói no peito e eu não posso ter. E aí, galera, voltamos aqui com o segundo bloco, a entrevista com o Augusto. Agora temos a companhia do amigo Hernani. Boa noite, Hernani. Boa noite. Chegou um pouquinho atrasado devido aos problemas de transporte público da nossa cidade. Mas, enfim. Agora a gente vai tratar um pouquinho mais sobre os assuntos das eleições, o assunto mais comentado no momento pela Frasqueira. Vai bombar. É uma coisa que já tá bombando, né? Já está bombando. Augusto, como é que surgiu essa ideia assim, de você ser candidato pela chapa de Fabiano? Você rolou um convite? Você foi naturalmente aclamado por eles? Rolou convite da oposição também? Primeiro, boa noite aí para Hernani. Boa noite, me solidarizando aí com sua luta. Mas chegou aqui. Em nome do programa, eu tive que combater essa luta. Vai ser o funcionário do mês, hein? Um aumento, né? Mas seja bem-vindo, Hernani. Obrigado. Vamos lá. Como é que surgiu essa candidatura? Primeiro eu queria deixar claro, eu sou muito transparente, sabe? O Everton e todos os colegas que aqui estão. Eu tenho essa... Ninguém pega nessa munhequinha aqui por falsidade, não. Então o que eu digo de público é o que eu digo no privado também. Minha candidatura a presidente do Conselho Deliberativo do ABC ao lado, ou na chapa de Fabiano Teixeira, que é candidato a presidente do clube, executivo, né? Do clube. Ela não surgiu por uma imposição minha, muito menos por uma vontade minha, ou muito menos ainda por vaidade minha. Eu nunca impus, eu nunca pedi, eu sempre tive o ABC como motivo de orgulho e honra de participar do Conselho Deliberativo como apenas um membro, de ir para... Eu desafio quem não me encontra lá no jogo do ABC, assistia no Frasqueirão aqui do Estádio Machadão, na Frasqueira, como promotor de justiça. Doutor, o senhor vai para lá? Para lá. Com meus filhos e etc. Quando foi pro Frasqueirão, nosso estádio, que gera tanta inveja por aí afora, quando a gente foi pro Frasqueirão, aí eu adquiri cadeira. Cadeira cativa, né? Porque naquele processo lá de venda de cadeira, eu adquiri uma cadeira. É natural que você acaba criando uma nova relação de amizade com os vizinhos de cadeira. E aí eu deixei de assistir no Frasqueirão, na arquibancada, no lado, no módulo 2. 1 e 2, 3 e 4. Isso. 1 e 2, 3 e 4. Isso. Então, no módulo 2, aí eu tinha a cadeira, comecei a estilar. E meus filhos foram pro campo, aí eu já tinha outra cadeira e tal. E por aí foi. Então, a minha candidatura, ela não surgiu por uma imposição, repito. Surgiu e com muito orgulho de ser lançado e convidado unanimemente por todas as pessoas, num grupo ampliado da diretoria, diga-se de passagem, por entender que eu tinha as condições de capitanear o Conselho Deliberativo do clube dentro de uma nova gestão do ABC Futebol Clube, de um novo triênio. Sucedeu o Dr. Ives Bezerra. Inicialmente eu disse, olha gente, para mim é motivo de orgulho, mas eu acho que a gente pode ter nomes até mais representativos, por que não? A minha altura física é grande, mas a minha altura de abnegado, de abecedista, ela não é maior do que a de outras pessoas aí não, tem muita gente boa, ponto. Mas disseram, não, a gente precisa de você e tal. Eu disse, ok, mas fiquem à vontade, se surgir uma candidatura maior, se quiser isso aí, não tem problema nenhum. Isso o grupo da situação unanimemente me convidou e me coloquei à disposição. Depois disso, o deputado Zé Adécio saiu da oposição, e vocês sabem da forma como ele saiu da oposição, decepcionado. Ele falou isso. Ele falou aqui para vocês. Não, ele falou na rede social, no Facebook. Pronto, seria interessante vocês chamarem até no programa de vocês. Mas a sequência aí é com os candidatos à presidência. Pronto, é muito interessante chamar Zé Adécio, chamar o próprio Judas, se não já veio, e chamar Fabiano, se não já veio, enfim. Então o que é que acontece? O deputado Zé Adécio me liga, me manda uma carta dizendo que estava saindo decepcionado da oposição.
não sou eu, antes que alguém atire todas as pedras do mundo, não sou eu que disse. Ele mesmo publicou na página dele no Facebook que estava decepcionado com alguma entrevista também na Rádio Globo. Que era deu uma entrevista na Rádio isso, Globo. que era uma posição revanchista, que os interesses lá eram interesses menores e etc, etc. Não sou eu que estou dizendo isso. Palavras de José Adécio da Costa, deputado José Adécio, que veio de lá e se colocou, não veio para a situação, se colocou como candidato alternativo, legitimamente. Chapa de proposição. Chapa de puro né? sangue do que ele entende. Ok. E eu tive orgulho de ser convidado também pelo deputado Zé Adécio para ser o seu candidato a presidente do Conselho. Eu sou homem de um lado só. Eu não sou homem de trair ninguém. Eu estou sempre a favor do ABC. Agora, na hora que você não consegue ter um consenso dentro do ABC, que a gente lutou muito por esse consenso dentro do ABC, muito, e foi inviabilizado, porque a todo instante esta oposição queria impor, simplesmente eu só converso se o nome for de Judas Tadeu Gugel. Então não tem consenso, né? Então era melhor não ser. Pode perguntar, irmão, não me atrapalha não. O senhor falou agora sobre essa questão do consenso. Qual seria esse nome de consenso? Foi tão falado essa coisa do consenso, vocês chegaram a debater o nome, tinha um nome, ou não chegou nem a se criar esse nome, não chegou Hernani, o programa de vocês tem uma audiência muito grande. Então o que eu estou dizendo aqui vai ser ouvido, inclusive por pessoas que participaram do que eu vou dizer. A sua pergunta é altamente pertinente. A historinha é bem curta. Faz mais ou menos uns 4 meses que este seu entrevistado aqui de hoje, este conselheiro, foi à casa do deputado Leonardo Arruda, pessoalmente, porque minha esposa tem uma relação familiar ainda com ele, certo? E eu usei dessa relação, que eu me dou muito bem com o deputado Leonardo, diga-se passagem, muito respeito, e fui à casa do Leonardo. Conversamos durante 3 horas, eu e ele. Objeto da conversa, eu disse a Leonardo, aqui não tem nenhuma conversa em off. Tudo isso aqui é divulgável, fica à vontade. Como eu vou ficar à vontade? Objeto da conversa. Leonardo, o inimigo nosso não está dentro do ABC. O inimigo, que eu digo, o adversário, porque não é inimigo, está fora dos muros da Vila Olímpica, fora do complexo Vicente Farache. Não é possível que a gente não tenha capacidade de encontrar, que você acabou de me perguntar, o nome de consenso. Conversamos, ele não quis aprofundar. Eu respeito, tudo bem. Mas deixei a porta aberta, se você quiser, estamos aí e tal. Nesse mesmo dia, um outro companheiro conversou com mais outras 2 pessoas da oposição, inclusive uma delas o presidente Judas Tadeu. Muito bem. Não se conseguiu avançar. Chegou a reunião no CDL, a famosa reunião do CDL, capitaneada por pessoas que não estavam vinculadas nem a um grupo nem a outro. Tipo Bira Rocha, que eu acho que tem uma história que talvez vocês conheçam, mas não são muito novos. Tipo Antônio Gentil. Tipo Agnello Filho, Agnello Alves Filho. Pessoas que foram e convidaram, estavam querendo trabalhar exatamente a reunião dentro do... E aí você pode perguntar, Hernani, quais eram as bases do consenso? Base 1, entender que o inimigo nosso está fora do ABC. Ninguém consegue Essas pessoas não estavam nem de um lado nem do outro, estavam querendo unir. Estavam querendo unir os dois lados. Perfeito. Eu estou dando nome e sobrenome, que é para aqui não ficar nenhuma coisa, para que todos que estão assistindo, o ouvinte agora, entenda. Muito bem. Pelo lado da situação, vamos chamar assim, porque eu tinha sido lançado a presidente do conselho pela situação e tal, não existia ainda a candidatura de Fabiano Teixeira. Não tinha um nome ainda. Não existia ainda da situação, porque dentro da situação a gente entendia que era importante ter esse nome de união. A união era fundamental. Pode então perguntar. a situação estava trabalhando da forma que, se não conseguisse o consenso com a oposição, iria lançar o nome, como lançou. Mas antes estavam pensando sempre na união. Perfeita. Pensando só não, agindo, tentando vai fazer na casa de um, vai na casa de outro. Isso eu estou dizendo aqui para ser demitido se eu estiver dizendo alguma mentira. E não era só eu não, todos fazendo o mesmo movimento. Por quê? Porque queria não se expor na eleição. Pelo contrário. Desde o início a gente entendeu pensar só no clube. E o clube estava acima de quaisquer divergências que a gente teria e tem. Muito bem. Quando chama esse pessoal, Bira Rocha, Agnello Filho e etc., chamam para uma reunião, nos chama, representando a situação a nós, aí chama Fabiano Teixeira, chama Paiva Torres e chama outros 2, mais ou menos, e chama também o pessoal da oposição. Inclusive o presidente Judas Tadeu. Chama lá Fernando Vasconcelos, chama Cláudio Matias e outras pessoas, Rodrigo Salustino, que eu não me lembro agora exatamente todos. Pronto, sentamos, cavalheiramente, tudo bacana e tal. Vamos começar. Bira Rocha fez uma pregação em nome da União e tal. E respondendo objetivamente a você. Primeiras pessoas a falarem, porque eles indicaram assim, não me lembro exatamente
exatamente quem foi a primeira pessoa, uma pessoa ligada a Judas, e a pessoa diz assim, não, é importante a união, a gente entende que isso é muito importante e tal, realmente tem razão, o deputado Rogério Marinho é fundamental nesse processo, é preciso que a gente tenha também o apoio de todos depois da eleição. Afinal, todos são abecedistas, né? Lógico, depois e tal, mas o nome do presidente para o consenso é Judas Tadeu. Aí falou outro, mesmo discurso, não sei o que lá, papapá, é importante e tal, mas o nome do consenso é Judas Tadeu. Ora, se foram chamados para uma reunião para tentar um consenso, eu acho que cabia até essa primeira colocação. Na hora que nos escutaram, gente, com toda a educação do mundo, o presidente Judas presente, inclusive, que eu não tenho nada contra, pessoalmente, administrativamente, tenho várias e várias situações vividas por ele durante a sua administração, que para mim representam pontos negativos administrativos. Eu tinha minhas restrições e as tenho do ponto de vista administrativo, nunca Nada pessoal, contra nunca. Respeito ele, conheço até a esposa dele, não tem nenhum problema, nenhum, até porque eu não faço esse tipo de situação. Eu sei muito bem separar Discernir o uma coisa político da outra. tranquilamente. Separar a pessoa do administrador. Totalmente e tal. Não tenho nenhum problema, quero dizer isso de público. Inclusive, o entendo como um abecedista que tem relevância dentro do ABC. Agora, administrativamente, eu acho um atraso, isso é uma opinião minha, o ex-presidente Judas Tadeu querer voltar ao clube com a mentalidade de um futebol hoje que é gerido de uma outra forma. Mas isso é uma visão minha. Muito bem. Quando se colocou tudo isso, nós da situação dizemos, mas peraí, e não fui eu, não. Eu quero aqui dizer, o doutor Bira Rocha, seu filho Ricardo Rocha e uma outra pessoa que eu não lembro, disseram aqui, peraí, vocês vieram aqui com esse discurso todo, já pronto, né? Já pronto, trazendo o nome de Judas, se não representa consenso, eu disse, gente, se a gente vai tentar trabalhar, vamos para qualquer nome, Hernani. Vamos trabalhar, vamos... Não, é Judas. É Judas. Quiseram mais então, não, pois é, eu acho até um termo reunir, forte, né? mas é a realidade. Mas Eu estou aqui para ser desmentido se algum inverdade eu estiver dizendo. Então, eu disse, gente, eu vou dizer até mais qual foi a minha pregação na reunião. Gente, vamos manter a civilidade. Não é que estivéssemos brigando, não, longe disso. Mas naquele instante, quando a pessoa chega e diz assim, o meu consenso só vai a partir deste nome, você está excluindo centenas de outros nomes que podiam estar ali. Exatamente. A gente mesmo apresentou 5 nomes. Nossa torcida é gigantesca, né? Gigantesca, pessoa somos de a 27ª maior do Brasil. 5 nomes, gente que foi vice-presidente de Judas, como Fred Menezes. Piramar. O próprio Fabiano Teixeira estava lá, disse, gente, eu coloco meu nome à disposição. Fernando Macedo Coró. E tinha outra pessoa que eu não estou conseguindo agora me recordar, Paulo Tarcísio, o atual presidente do exercício. Gente ligada, inclusive, a ele. Não tem acordo. Chegamos até a dizer que um determinado nome que eles tinham lá, que é um rapaz novo, um rapaz bacana e tal, mas eles acham outro rapaz, está aqui, que fez um plano de gestão, vamos juntar aqui, Fabiano, presidente. Acho que o senhor está falando de Ricardo Couto. Não era Ricardo, não. Ricardo eu conheço, me dou muito bem. Epifânio. Não. Eu acho que era quem iria ser, não sei Cláudio se Matias. Cláudio Matias. Eu acho que iria ser o candidato a vice deles. Isso. Inclusive, houve uma sugestão, Fabiano e Cláudio. Não sei, eu, inclusive, cheguei a falar, disse, agora, se vocês quiserem conversar desse, então vamos fazer o seguinte, já no final da reunião, fazer o seguinte, vamos manter a civilidade da relação, mas o que vocês estão trazendo aqui não é busca de consenso, está entendido. Então, vamos encerrar a reunião, cada um segue seu caminho. E a partir daí, Fabiano A surgiu. partir daí, nós saímos de lá, conversamos ainda, inclusive, na calçada, vários deles entendendo o necessário. Quero até dizer aqui, eu fui informado, eu não participei da reunião, o próprio Fabiano Teixeira, se vocês não sabem, Judas Tadeu Gugel disse a Fabiano Teixeira, você, para mim, é um grande candidato. Eu acho que você representa um ótimo nome. De minha parte, não tem nenhum problema. Estou dizendo aqui o que foi, inclusive, presenciado por testemunhas e no encontro deles, quando chegou, ele voltava no dia seguinte e dizer, não, é porque o grupo, ou não sei o que e tal, é Judas. Então, gente, eu quero dizer o seguinte, Hernani, 5 nomes no mínimo, 6 no mínimo, podia ter outros tantos para quem tem vontade. Você não vive com a pessoa, você não casa com alguém se essa pessoa não quer casar com você. Eu respeito, é liberdade, isso é democracia.
Se eles não queriam, agora não precisava nem ter sentado. A reunião- Continuar, a a reunião reunião serviu de foi nada. inócua. Serviu de nada. Mas aí, se vocês querem trabalhar o nome, trabalhem. Não tem nenhum problema. A torcida do ABC resolve quem vai ser. Eu, Augusto, aí sim. Quando a gente sai de lá, é quando a gente vai trabalhar, e voltando à questão inicial, começa a conversar efetivamente nomes. sobre os planos que a gente tem, que são vários, e sobre tudo. E E aí trabalhar sim, os nomes, né? surgiu o nome do jovem, do administrador Fabiano Teixeira, que aí sim, filho de quem é, e por outra N situações positivas, moderno, jovem, aguerrido, que aí a gente tá nessa campanha com ele. Aí, aproveitando que você falou agora dessa parte que a torcida do ABC é numerosa e é ela quem decide, hoje a gente tem a situação de que a gente decide, a gente que fala os sócios, né? Decidimos a chapa, não o presidente. Qual é a sua visão acerca de eleições diretas? Você se lembra que eu disse aqui há pouco tempo a vocês, eu tenho uma coisa que eu zelo muito e ninguém pega na minha munheca, que é ser falso. Exatamente. Eu sou homem de uma cara só. Eu não aliso ninguém, digo que alguém é bom e amanhã digo que é ruim, não. Então, eu tenho essa identidade comigo mesmo, eu quero preservá-la. Até pela profissão que eu exerço, eu acho que é preciso que amanhã você, Hernando, não me veja na rua e diz, mas você não disse isso lá, não. Tá entendendo? Fica Então, feio, né? veja só, eu sempre defendi este modelo que está aí, eu quero dizer muito claro, e disse na Rádio Globo, sábado passado, após o lançamento da candidatura de Fabiano e da minha, no ar. Eu sempre disse que a eleição do ABC é uma eleição direta. E alguém dizia, não é direta que você não vota para presidente. Eu vou lançar uma pergunta, só uma, e as pessoas podem me responder. Se a pessoa votar na chapa de Augusto Azevedo, União ABCdista, e a União ABCdista é exatamente quando essa historinha que a gente contou agora, que buscou até o final da reunião da CDL. Da reunião do CDL, de outras tentativas, que não foi possível porque tiveram que impor um nome e não queriam realmente o consenso, não tem problema, vamos bater chapa e quem tiver mais voto ganha. A chapa que você vai votar, se você escolher a chapa União ABCdista, que tem Fabiano Teixeira, Augusto Azevedo, Paivator, Rubens, etc, você vai estar sabendo, todo torcedor, que o candidato a presidente, se esta chapa ganhar, é Fabiano Teixeira. Então você está votando no presidente Fabiano Teixeira. Se você votar na chapa de Leonardo Arruda, de Cláudio Porpinho, de Flávio Anselmo, de Cláudio Emerenciano, só dos que eu estou me lembrando agora, você estará votando na chapa de Judas Tadeu Gugel. Isso. E se você votar na chapa, que aí eu não sei quem compõe, do José deputado Adécio. José Adécio e as pessoas que estão lá, aquelas pessoas, em ganhando, eles têm compromisso com o deputado José Adécio. Então, na verdade, você pode até dizer, do ponto de vista formal, você seria não indireta. vota diretamente. Formal, você não vota diretamente. Mas na prática... Mas na prática você vota diretamente. Aí você pode me perguntar, se Augusto, e você? Você defende esse sistema? Eu defendo e foi o primeiro compromisso que eu assumi sábado no lançamento da candidatura. Nós temos já aprovado dentro do Conselho Deliberativo uma rediscussão de todo o estatuto. Não é que vá modificar todo o estatuto, daquilo que se revelou alguma imperfeição. Tá entendendo? Seria uma modernização. Uma modernização, um aperfeiçoamento. Eu gosto dessa palavra. Melhor. Então, se eu for presidente do Conselho Deliberativo, se eu for candidato a conselho presidente, for eleito para o Conselho e for candidato a presidente do Conselho Deliberativo, a primeira discussão é que o estatuto ele seja imediatamente em 2016 aperfeiçoado, com todas as questões. Aí você já vou responder. A eleição direta, o sistema de escolha, o que for, vai para dentro da discussão. Do Conselho. Do Conselho. E lá a gente vai fazer esse debate de maneira salutar. Se entenderem que é modificar, que é melhor fazer a modificação, que abra para o sócio, que a gente tem que entender uma coisa. Toda instituição civil, toda entidade de personalidade civil, ela é feita, as suas eleições, as suas escolhas, pelo seu quadro de sócios. Isso, porque exatamente. senão você não tem como mensurar. Como é que eu vou dizer, vamos abrir para a torcida, Não, tá não- aí quem é quem? Como é que eu sei que Não o se cara pode, vai não descer? se há. pode, porque você Não tem há. que ter pelo menos um vínculo formal com o Lógico. clube Então, a qual você isso. quer eleger Isso o é representante. do mundo do direito. Então, se vai abrir para votar direto no presidente do clube, é uma opção, não tem nenhum problema. Agora, essa discussão eu quero assegurar. Vai acontecer já a partir de 2016, de todo o aperfeiçoamento do estatuto, inclusive do sistema de eleição. Ótimo. Eu tenho uma dúvida referente. Se eu voto na sua chapa ou na chapa de Judas, Certo? e é votações diferentes para conselho e presidente, ou se a sua chapa ganhar de presidente, como Fabiano Teixeira, você automaticamente já é também o presidente do conselho. Ou você pode Não. ser presidente do conselho e Judas Não. pode ser o presidente São do clube. votações distintas. São votações distintas.
coisas. O sistema, é bom você ter colocado isso, né, Gabriel? Porque vocês têm muita audiência e o torcedor entende uma vez por todas. Como é o sistema? Como é que funciona? Você vai ao clube no dia 14 de dezembro votar uma única vez em uma das, hoje, 3 chapas. Pode ser que apareça mais. Uma das 3 chapas. Porque para você formar uma chapa, você forma dentro desse universo de sócio adimplente. Que aí 1.800 pessoas, alguma coisa por aí. Você forma ali. Então vocês aqui são sócios, estão quites desde outubro do ano passado para cá. Ok, estão quites. Podem ser candidatos numa chapa a conselheiro. A membros do conselho. Membros do conselho. Vocês se juntam todos aqui, certo? Tem mais de 18 anos, etc, etc. Junta lá 20, 30, 40, 50 pessoas, até 230. Até 230, que é o total do conselho. Que é uma coisa que a gente precisa também discutir. Não sei se diminuir, não sei se é muito grande. Eu acho que, de repente, você perde, não é a identidade, você acaba fazendo um colegiado muito grande para discussões outras. Fica difícil até para controlar. Pois é, tá entendendo? Mas tudo bem, foi votado lá e é isso aí. Então, como é que se dá a eleição? A chapa está inscrita. Você vota na chapa. Votando naquela chapa, você vai eleger não aquela totalidade da chapa, porque, como eu disse, a gente fez uma proporcionalidade como um parlamento. As chapas perdedoras, dependendo do seu percentual, tem mais ou menos membros dentro do conselho. Então, se eu inscrever 230 a nossa chapa... Só uma dúvida, Agostinho, um parênteses aqui. À vontade. Então, a quantidade de vagas é proporcional ao percentual de votação. De votos. É bom que isso fique também claro que, assim, o pessoal também não entende muito como funciona, o sistema eleitoral. É isso aí. O pessoal tem muita dúvida, pergunta. Você, a partir de 10% dos votos, que você tem que ter um mínimo, eu salvo engano, 10% ou 20%. Eu acho que 10%, você começa a eleger as cadeiras como um parlamento mesmo. Funciona como um parlamento mesmo. É importante porque a chapa perdedora vai ter sua representatividade lá na vigilância, como Eliseu falou, e em outras coisas. Muito bem. É sadio, né? Mas aí, respondendo a você, então, a chapa que levar vai a campeã, ela vai ter o quê? A maioria do conselho. Quem é que vai eleger o presidente? O conselho. Se eu tenho a maioria do conselho e já disse meu candidato é esse, eu vou ganhar. Naturalmente eu vou ganhar a eleição dentro do conselho. Porque aquelas pessoas já têm um compromisso. Já tem o meu apoio, né? Isso. Então, na hora que Negueba for lá votar, na hora que o Everton for lá votar, na hora que Eliseu e Hernando forem votar, vocês vão escolher. Rapaz, eu gosto da chapa de Fabiano, eu gosto da chapa de Judas. Por quê? Porque eu acho que Judas deve voltar, porque eu acho que Fabiano é o mais moderno, porque eu acho que Zé Adécio, como parlamentar, é mais importante. Enfim, mas você vai votar naquela chapa sabedor para onde vai o seu candidato. Certo, entendi. Não, só bem rapidinho, só para finalizar aqui. Negueba perguntou sobre a eleição do conselho. Automaticamente, como é que fica o vice do conselho? A chapa, não, aí pronto. Elegeu aquela chapa, está composto o conselho 230. A nossa chapa teve 120, 150 pessoas. A chapa 2, não vou dizer a nossa não, porque para não parecer que a gente está aqui vendendo isso. Quando for para falar só da chapa eu falo. Mas a chapa A teve 120 votos, 120 cadeiras. Elegeu 120 cadeiras das 230. A outra elegeu 80 e a outra elegeu 30, por exemplo. Este conselho está formado. E aí, nesse instante, você apresenta, inscreve os seus candidatos formalmente. Vamos eleger primeiro o presidente e vice do conselho. Aí sim, uma chapa. Augusto Azevedo e quem? Formada. Entendi. Fulano de tal e quem? Tal. Então, naturalmente, aí vão vir os votos dos conselheiros, que aí eu já... Para eleger essa chapa. Eleito presidente e vice pelo conselho, quem é candidata dentro deste conselho, né? Quem é candidato a presidente? Fabiano Teixeira, Judas Tadeu, não sei o que lá. E aí os conselheiros votam. Como eu disse, se você já teve a maioria do conselho, naturalmente você vai eleger como perder o seu conselho. Pois é, né? Ótimo. Bons esclarecimentos aqui acerca da eleição, como funciona. Vamos dar uma pausa rápida agora e voltamos em seguida. Voltando aqui, com gosto de gás para esse terceiro bloco, vou abrir espaço para Eliseu começar a fazer uma pergunta. Vai lá, Eliseu, faça as honras da casa. Tá, vamos lá. A gente tem uma parte do quadro que é alguns ouvintes que têm perguntas, mandam pra gente fazer a triagem e trazer para o convidado. E tem duas perguntas aqui que eu achei interessante.
Um do nosso ouvinte rico, ele pergunta se na gestão, se a União ABCDista chegar a ganhar, tem alguma estratégia para sanar as dívidas trabalhistas, mesmo que a longo prazo, e de maneira que consiga montar uma equipe competitiva para o estadual e também para a Série C. A pergunta é fantástica. A pergunta é fantástica porque permite esclarecer duas coisas ao mesmo tempo. Dívida, isso é um mito. Você sabe qual é a dívida do ABC Futebol Clube que vai ser deixada? Presta atenção, ouvinte. Que vai ser deixada por essa gestão? Rubens, Guilherme Dantas, Rogério Simoneto Marinho, Paulo Tarcísio e outros que fazem a diretoria. Zero. Vocês não ouviram mal, não. Zero de dívida. Só para ter uma noção. O hoje candidato de novo, Judas Tadeu Gugel, deixou 2,5 milhões de dívida de curto prazo, que significa, atualizada para hoje, algo em torno de 7,6 milhões. Dívida de curto prazo, ó, reconhecido pelo próprio Judas na rádio, num programa que disse, é verdade que eu deixei 2,5 milhões. Apesar de ainda ter deixado a perspectiva disso, estou dizendo que o ABC Futebol Clube deve, muito provavelmente, deixar esta gestão entregar ao próximo presidente dívida de curto prazo zero. Aí você fala dívida trabalhista. Ok. Verdade que aumentaram as demandas trabalhistas? Verdade que aumentaram as demandas trabalhistas. Para quantos milhões? 8, 9, 10? O que tem executado até 2 meses, 3 meses atrás, já concluídos. Porque quando eu peço, eu não estou dizendo que eu vou ser condenado naquilo. Vamos deixar isso claro. Porque ficam fazendo oba-oba, e eu sempre tenho dado o exemplo do seguinte. Romário, senador Romário, pediu à Veja, como ressarcimento, 75 milhões de reais, pelo que a Veja divulgou daquela história da conta dele na Suíça. 75. Se a Veja fosse um clube de futebol e tivesse uma oposição, já se ia pôr. Que ela deve 75 milhões. Então, eu estou dizendo de novo no ar. Há ações tramitando, mas a torcida não se preocupe que vai entrar sim mais valor nisso aí. Mas um ato trabalhista feito, que é para a torcida entender alguma coisa como uma empresa que chega para a justiça e diz assim, se vocês me condenarem a pagar tudo que for entrando aqui de dívida trabalhista, eu vou fechar. Vocês não querem isso. A Justiça Trabalhista disse ao ABC, não se preocupe, vocês pagarão de acordo com o que você receber, algo em torno de 75, é o acordo 80, que foi feito. É o acordo que foi feito. 80 mil reais. Durante 10 anos? 8 anos? 10 anos? Não sei lhe dizer o tempo. Tiver mas enquanto tiver essa situação, e vai se revendo a cada 6 meses, a possibilidade do clube, para manter isso, rebaixar ou aumentar, mas de acordo com a possibilidade do clube. Então, é essa dívida que estão falando, essa preocupação, ela não existe. O que existe e que existiu quando deixaram foi 2,5 milhões, 7 milhões e meio na época que entregaram a Rubens Guilherme e agora vão entregar zero. Isso sim. Vamos pro time. Partindo disso aí, quem recebeu o clube vai receber o clube absolutamente enxuto. Eu não quero nem falar que os clubes têm dívida não, que eu tô falando aqui o que acontece no clube. Muito bem. Dívida trabalhista toda escalonada. É bom que o torcedor saiba disso. Eu anunciei, não, mas Fabiano Teixeira anunciou sábado na Rádio Globo em primeira mão. Fabiano recebeu um telefonema fruto de uma articulação do deputado Rogério Marinho. E aqui, quando eu digo deputado Rogério Marinho, eu quero que afastem qualquer conotação político-partidária. Eu não tenho filiação partidária. Eu não tenho relação política alguma com ninguém. Nem com o Rogério, nem com ninguém. Nós não estamos falando de política partidária. Estamos querendo contaminar o processo com a pessoa que está usando dos seus relacionamentos, que está com o salário em dia dos jogadores, que vai deixar o clube nessa situação. Infelizmente, o futebol não respondeu, e aí querem transformar tudo isso e jogar pedra na Geni. Só fazendo um parênteses, o que eu vejo como torcedor, que essa eleição do ABC está se tornando a parte 2 de PT e PSDB. É isso que estão querendo fazer. É o que estão querendo fazer. Mas aí justiça seja feita, que eu sou homem o suficiente para dizer isso de público. Encontre um Twitter do PSDB, olha que vou repetir, não tenho nem simpatia nem antipatia por nem PT e PSDB, não quero falar aqui disso daí. Encontre uma vinculação político-partidária que foi feita usando o ABC Futebol Clube. Agora, quiseram colar esta imagem para o eleitor do ABC de como se tivesse sido feito isso. Aonde foi feito isso? É um desafio. 2, time de futebol. O deputado Rogério Marinho abriu as portas do Corinthians. Alô, torcedor, escuta o que eu vou dizer. André Sanches, presidente do Corinthians. Ex-presidente, mandatário lá. Hoje deputado federal. Deputado, depois que ele foi presidente, só ganha os dele e ele que manda lá no clube. Através do deputado Rogério Marinho, disse ao deputado, me dê o telefone do seu candidato, Fabiano Teixeira, ligou para Fabiano, segundo Fabiano, inclusive, recebeu a ligação, e Rogério me confirmou, Fabiano Teixeira ganhando, no outro dia ele desembarca no Parque São Jorge para ter acesso a jogadores 0800. Isso foi feito por Rogério com André Sanches, presidente da Federação Paulista de Futebol, disse Rogério,
Aqui a gente só vai escrever 28 jogadores. Você faz seu time aqui com a maior tranquilidade. Palmeiras, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Esses 5. Federação Paulista mais 4 clubes. Todos com o ABC com portas abertas. Com portas abertas para chegar lá e fazer isso. Eu estou dizendo isso. 0800. Talvez não cabe a resposta a você, mas Rogério Marinho, por ter essa ligação com o Andrei já faz algum tempo, não é de agora, ele não conseguiu fazer na Série B trazer os jogadores? Não conseguiu fazer, porque a relação de Rogério veio agora com a relação dele na comissão. Da Repelé. Não é Da CPI, Repelé. não. Ele é relator da Repelé. Ele é relator. Hoje ele é a pessoa... A famosa bancada da bola. Não. É pejorativo, né? Bancada da bola é porque se cunhou, por exemplo, Romário é um cara ligado ao futebol, mas não é chamado da bancada da bola. Então, Rogério Marinho hoje é chato isso, porque parece que o cara que eu posso estar aqui querendo falar do deputado. Eu tô querendo falar do dirigente. É verdade. Eu queria que esquecesse essa história. Sabe? Porque é uma injustiça muito grande que é feita nessa história, tentando misturar as duas coisas. O que você tá perguntando, eu fiz essa pergunta ao próprio. Pra ele. A relação com o André Sanches, Rogério assumiu esse ano. Não esqueça, em fevereiro desse ano. Montou todo aquele projeto lá. A coisa andou. Quando chegou mais ou menos na formação da comissão, ele veio ser relator há pouquíssimo tempo. Eu acho que tem Mas lá no mês de 2 junho, meses. Augusto, com aquele amistoso, a gente sabe que o Rogério Marinho teve ali uma influência junto com o Andrés para trazer o Corinthians. Já foi a relação de Rogério ali. Mas ali não tinha como trazer jogador do Corinthians. Não teve como fazer esse tipo de situação, porque a situação não estava posta ainda assim. Ele não havia ainda essa formalidade, essa abertura toda. Não tinha essa relação que permitisse isso aí. Entendo. O aprofundamento da relação política e pessoal permitiu que o próprio Andrés, se você não sabe, por exemplo, esse jogo do Corinthians, agora esse clássico do domingo, esse jogo Andrés chamou Rogério e Fabiano Teixeira para assistir com ele. Depois do jogo do ABC. O ABC joga com o Botafogo Lá em né? Brasília. Porque tudo depois... virou crítica. O ABC é um jogo que não interessava mais sob nenhum aspecto. O ABC bota no bolso 350 mil livres. Fora os Ainda 20 mil assim por alguém ingresso. diz, porque vendeu, porque eu queria assistir. Quando o mundo inteiro faz isso. Um jogo que não tinha mais nenhum apelo, que se fosse botado aqui, era 2.000 pessoas, 2.500, aquelas mesmas que estão lá. Mas isso aí também não se vê como a administração trabalhando para manter o clube saneado. Então, respondendo, Fabiano Teixeira eleito, ele abre essas portas e formará, não todo o seu time, óbvio, mas terá valores facilitados por fruto dessa relação. Se alguém achar que isso é pouco, então tente construir a mesma relação. E ele falou que vai tentar pré-contratos, né? Porque sabe que depois de 14 de dezembro da eleição, no dia 15 vai ser Quem assumir vai ter 15 dias para o final do ano e para o início da temporada. Então já tem que estar nos contatos, né? Já tem que estar... E quem chega por trás de Fabiano Teixeira dispensa comentário, chama-se Ferdinando Teixeira, um homem de mãos limpas e que é respeitado por conhecer futebol e por ir também de graça ajudar o ABC. De graça, não receberá um tostão porque seu filho, se Deus quiser, estará à frente do ABC. Augusto, não sei se você vai poder responder isso. Puxando da pergunta que... Você não estava aqui, mas eu não fujo de pergunta nenhuma. Pode mandar. Não, é porque Se eu não souber, eu não sei se isso mandar. é do seu conhecimento. Assim, Eliseu fez a pergunta, né, sobre as dívidas trabalhistas. Por que tantas dívidas trabalhistas? Então, eu posso responder sim. Veja só, eu vou começar, Hernani. Primeiro, grande parte das dívidas trabalhistas tem a ver com a modificação que foi feita na legislação. Se você não sabia, saibam. Até 2010, você contratava Negueba. Tem até nome de jogador. Se joga demais, né? Negueba. Aí Negueba chegava aqui, enfiava a cara na caixa. Tô dizendo, não foi esse o caso. Pelo amor exemplo. de Você Deus. tá É um dando exemplo. Certo. Aí Negueba chega em Ponta Negra e enlouquece pelas meninas de Ponta Negra. O que não é difícil. O que não é difícil, diga-se passagem. Aí vai para rendimento zero dentro de campo. Aí você diz, irmão, não dá não. Vamos rescindir. Até 2010, o clube pagava, no máximo, metade dos salários que ainda restavam. No máximo, modificaram, sabe para quê? Você paga tudo. Você faz um contrato com a pessoa, o resto você paga tudo, se não tiver um acordo. É um contrato de fidelidade, né? Se você quebrar, você vai pagar. Ou seja, você não rende e você tem que aguentar porque fez o contrato. Resultado, Hernani, com essa modificação, travou os clubes desse país. Não é só o ABC que tem muita reclamação, não. E eu confesso a você que eu acho que a gente teve muita dificuldade de entender esse momento e acabou que gerou um volume maior do que o normal. Vamos também reconhecer as coisas. Não adianta você querer ficar... Que a dívida trabalhista, ela está escalonada e está administrada? Tá. Agora, vamos bater palma para o volume de reclamações trabalhistas, 30, 40, sei lá, que possa existir? Não vamos bater palma. A gente demorou para entender esse momento. Dificuldades financeiras aconteceram que acabou quebrando alguns acordos e aí volta para a Justiça do Trabalho e sai mais caro. Mas isso, fruto, primeiro, da má interpretação não, da mudança
mudança que aconteceu, que não havia antes de 2010, ficava bem mais fácil, e depois que a gente falhou. Eu acho que a gente tem que reconhecer que falhou em algumas negociações. Vamos falar que o setor jurídico do ABC falhou. Quero dizer isso porque pessoas da qualidade, doutor Zé Wilson Gomes Neto, depois que orientava, se enlouquecia, pelo amor de Deus, vejam isso e tal. Eu acho que a gente falhou não exatamente no jurídico, nós falhamos até na forma negocial. Administrativamente. Falhou nessa questão do trabalho. De planejamento, né? Eu acho que é um pouco disso aí, certo? Essas coisas de dentro do ABC é bom que saiam, porque, como a gente sempre fala aqui, a gente sente uma distância um pouco grande entre essa atual diretoria. Isso não é uma crítica, assim, direcionada, é um sentimento da torcida, que todo mundo tem esse Exato. sentimento, e que esse espaço, Augusto, que você tá tendo aqui, tá vindo e esclarecendo muitas coisas, é importantíssimo. Assim como você anotou a sugestão para abrir mais o conselho, eu espero que você leve esse sentimento da torcida também para a chapa que atualmente é da situação. Sim. E é uma coisa que nós sempre batalhamos, nessa abertura do ABC para Mas o me permita pra o só dar uma associado. informação melhor, na prática. À vontade. Dispensamos nessa leva que foi Edno, eu não estou conseguindo Rafael me lembrar. Oliveira. Rafael Oliveira, não sei quem. Michel. Mais de 10. Isso. Quantas reclamações? Zero. Exatamente. Então, eu acho assim, Esse ano quem já vive diminuiu no bastante, erro, né? quem Esse ano vive já no diminuiu erro, bastante. demonstra incapacidade administrativa. Quem reconhece o erro e aperfeiçoa e sai do erro, como está sendo feito agora, não pode ser taxado desse jeito. Só tem aí que ficam remoendo por aí. Eu prefiro todos os outros avanços administrativos. Bom, vou abrir nosso espaço agora para meu amigo Negueba mandar alôs e... Eu Fazer gostei do estilo do cabelo dele. De novo, falado que aqui no Augusto não início, sabe, foi mas falado toda no semana início. ele muda o estilo do Bacana. cabelo. E hoje tá parecendo. Hoje tá parecido com você. Ele sempre vem com o cabelo de acordo com o do convidado. No dia da Erivelto ele fez um... O problema, o azar, Moicano. assim, a sorte Ele dele fez é um porque moicano. Neto Coruja não veio. Ia complicar pra ele. Mas. Peruca. E a vida peruca de Davi Luiz. Mas aqui, dê seus alôs Gostei, aí. gostei. Fala Alô pra sobre galera do suas- blog ABC Minha Vida, que acompanha o nosso trabalho, né? Faça que o seu também, merchan. que também a gente divulga lá no blog, a galera pode acessar. O Delícias da Terra, que tá com a gente aí também, do nosso amigo Eliseu. Tá rolando até promoção lá no blog ABC Minha Vida pra ganhar um churrasco no Natal. Vamos participar. Acessem, Sorteio hein, agora galera. dia 20, hein, galera? Vamos participar. Ainda dá tempo curtir, Dá participar até da pra promoção. Curtir, seguir os dois perfis. Eliseu, tem queijo de coalho com raspa de carne de sol ainda? Tem queijo de O coalho de com- manteiga é bom, o de manteiga é bom. Tem que- Eu aprovei. Tem queijo de manteiga No com próximo- raspa, no coalho, próximo- coalho com carne de No sol. próximo programa você traga uns souvenirs pro convidado. Vou trazer. E pra gente também, né? Uma hora pra dessa. gente degustar aqui. Pedir pra galera também seguir o nosso trabalho aí na fanpage da Voz da Frasqueira no Instagram. Porque a partir do momento que você vai seguindo, vai motivando, vai comemorando, a gente curtindo, desculpa, comentando, a gente vai criando ainda mais vontade pra seguir o nosso trabalho. Eu, assim, em nome do programa, em nome de todos aqui, eu agradeço demais as informações que Augusto trouxe. Agradeço a disponibilidade mais uma vez de estar aqui com a gente. Queria deixar aqui o microfone aberto para você fazer suas considerações finais rapidinho e Só antes dele fazer as considerações finais, já deixar o convite aqui para se ele ganhar, ele voltar aqui depois das eleições. ganhando ou não ganhando, as Ganhando, portas ganhando, estão tá abertas. sempre as portas abertas É. aqui. Hoje o tema foi eleição, mas a gente pode fazer com você um tema sobre a sua história no ABC, como a gente fez no início, mas você contando ainda mais, entendeu? Beleza, O beleza. microfone está aberto para você. Não, eu quero agradecer a vocês todos, né, Gebo, Everton, Eliseu e Hernani, e deixar um abraço carinhoso aí para os internautas do Ouvintes. ABC Minha Vida, ouvintes, enfim, e do programa A Voz da Frasqueira, e deixar um beijo muito carinhoso no coração de cada torcedor. Se alguma coisa eu pudesse finalizar aqui e falar diretamente ao torcedor que nos ouve, é que, independentemente de qualquer divisão que a gente possa ter do ponto de vista político, a gente não se divida dentro do campo. Eu acho importante que, acima de tudo, a gente tenha a compreensão de que as pessoas passam, Augusto passa, o Everton passa, Judas passa, Fabiano Teixeira passa, e o ABC é centenário e vai ser, se Deus quiser, milenar, e que outras pessoas venham, tomem conta. A gente não pode destruir esse clube, jamais, ou pensar pequeno, em nome de diferenças pessoais ou políticas. Então eu queria agradecer a vocês, dizer que é um prazer estar aqui, convocar o torcedor, o sócio-torcedor, para votar e convocar a torcida para participar, porque 2016, independentemente de qualquer coisa, a gente possa ter um ano bem melhor e, se Deus quiser, voltar à Série B e sermos, no ano do centenário ainda, campeão do estado do Rio Grande do Norte. Muito Deus obrigado. quiser. Boa, valeu. Ficamos por aqui. É um prazer ter vocês como ouvintes e vamos à próxima.